Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores, e continuando com o professor Herbert, que vai nos mostrar um pouco dos seus experimentos. Bom, como eu disse nesses projetos que nós temos, a ideia é ensinar a física, teórico e experimentalmente, e eu trouxe aqui alguns experimentos. Primeiro que eu vou falar são dois que um professor poderia levar à escola. Então a ideia é mostrar para o professor que experimentação no ensino de física ela é possível, inclusive com baixo custo e com uma riqueza de conceitos. E depois eu vou mostrar também alguns experimentos que estão presentes nesse laboratório e que, apesar de serem conteúdos do ensino superior, são completamente inteligíveis e os alunos do ensino médio, além de entenderem, se motivam para saber mais. Bom, eu sempre falo, né, um dos tópicos que nós ensinamos na física são sons e ondas. O som é uma onda sonora, é uma onda mecânica. A onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar, e uma onda propriamente dita, ela tem a sua definição, né? E aí o aluno lê lá no livro que uma onda, por exemplo, é uma perturbação que se propaga no espaço. E muitas vezes isso fica abstrato, então você busca tentar levar aquele conceito para algo do cotidiano. Mas se você só explica, também pode ser que fique abstrato. Então, uma das possibilidades é trabalhar com experimentos. Esse é um experimento que eu carrego desde do início como professor, que eu sempre levo um antigo disco de vinil para a sala de aula, antigo porque realmente está antigo, tá super arriscado, mas poderia, hoje em dia, voltou a produzir, né, o disco de vinil, e eu coloco uma caneta e mostro para o aluno o seguinte: primeiro, com o dedo, você percebe que as ranhuras, se eu esfrego a unha, fazem um som, né? E segundo, então, que essa perturbação aqui que ele acabou de realizar com o ar, gerou esse som, eu vou fazer o seguinte: eu peguei aqui um pedaço de folha de sulfite, e essa folha de sulfite eu enrolei e coloquei uma agulha de costura. Não faça isso com aquele disco de coleção que você tem em casa, tá? Senão você vai estragar. Mas você pode fazer com um antigo disco que já não é mais do seu interesse. Por quê? No seu toca-discos, a agulha é muito sensível, ela é mole, então ela não vai riscar o seu disco. A agulha de costura ela é rígida e ela pode riscar. Mas eu mostrei aqui que um simples cone de papel sulfite, uma agulha de costura, pode fazer um som com o disco de vinil girado com a caneta. Vamos dar uma olhada? Então, o que acontece? Se você colocar o microfone mais próximo do interior aqui do cone de papel, o cone de papel está recebendo a vibração da agulha, que está vibrando porque ela está entrando e saindo nos sulcos do disco de vinil. E, por sua vez, então, o cone de papel recebe essa vibração, vibra o ar, e aí o som chega até o nosso ouvido. Vamos tentar mais uma vez aqui para vocês tentarem ouvir melhor. Então, esse é um experimento que o professor pode fazer na escola, leva vários outros entendimentos. Por exemplo, de que maneira eu tenho que girar o disco para ouvir perfeitamente o que a pessoa está falando? Se eu girar mais rápido, como fica a voz? Se eu girar mais devagar, como fica a voz? E aí tem várias implicações, né? Então, você consegue falar sobre sons graves, sons agudos, velocidade de rotação, conceitos matemáticos envolvidos também. Então, um experimento simples que me agrada muito, por isso eu quis trazer ele hoje para vocês. Um outro experimento muito simples é o seguinte: no laboratório nós temos geradores eletrostáticos e na escola normalmente não tem, mas um excelente gerador eletrostático é uma bexiga. Então eu vou aqui carregar essa bexiga a partir do atrito. Então primeiro eu vou encher. E com esse balão, eu vou atritá-lo no meu cabelo.
E uma curiosidade talvez vocês possam fazer isso em casa e ouvir o estralo, que é uma pequena descarga elétrica, ou, no caso aqui, eu vou apresentar para vocês com o papel. Tá? Então ele atraiu o papel, vou fazer de novo. Tá? Eu coloquei cargas elétricas aqui. Interessante também, se o estudante que estiver assistindo fizer isso em casa, quando ele der o estralinho com as mãos, se ele fizer isso completamente no escuro, ele fica ali alguns minutos para sua pupila dilatar no escuro, ele é capaz de ver, né, um mini raio, porque essa descarga elétrica, ela se apresenta da mesma maneira que o raio. O interessante também é que dá para quantificar. Então, nós sabemos que se o estralinho deu quando o dedo estava a 1 centímetro da bexiga, então ali tinha mais ou menos 10.000 volts de diferença de potencial. E aí tem toda uma discussão, né? Nossa, então eu recebi aqui uma descarga de 10.000 volts, por que não me faz mal? Por que eu coloco o dedo na tomada ali, 220 volts, 110, pode ser perigoso? E aí também vem a questão de trabalhar conceitos como corrente elétrica, diferença de potencial, resistência, entre outros. Então, são experimentos simples. Aqui é um detector de cargas, tá? Vou fazer a mesma coisa. Então, você percebe que levanta, né, o papelzinho ali. E são experimentos que podem ser feitos em qualquer lugar, de casa, com os pais incentivando os filhos, na escola, tá? E nós fazemos aqui também, na universidade, com os professores. Professor, não tem desculpa para não fazer esse experimento, né? Sem dúvida. Esse tipo de experimento, ele é simples e é prazeroso, né? Porque vira uma brincadeira também. Então, você pode fazer com uma criança até um adulto. E a questão é, até que ponto você vai avançar na explicação do conceito que está por trás. Agora, eu vou mostrar para vocês um experimento que faz parte do laboratório e que não está presente na escola, mas também é muito interessante e fácil de entender. Vamos lá? Bom, agora a gente vai mostrar outro experimento com o professor Herbert. Muito bem. Então, esse experimento ele é utilizado para mostrar como foi construído o conceito de zero absoluto, né? Então, na verdade, calculado, inclusive. Eu tenho aqui uma coluna que é de mercúrio, e essa coluna, ela está sendo pressionada por um gás que tem aqui dentro. Nesse caso, poderia ser qualquer gás, mas por uma questão de ponto de fusão, ebulição, nós utilizamos o gás hélio. Então, tem um gás hélio aqui, ele tem uma certa pressão e ele está empurrando, então, essa coluna que está lá. O que eu vou fazer? Eu vou esfriar o gás que está aqui. Eu poderia colocar água com gelo, mas para ser mais rápido, eu vou colocar algo mais frio ainda, que é o nitrogênio líquido. Então, eu tenho aqui nitrogênio líquido, é uma temperatura de menos 196 graus, e eu vou mergulhar, então, esse balãozinho com o gás hélio. E vejam o que acontece com a coluna. A pressão dentro do balão diminui, porque diminuiu a temperatura. Então, a diminuição da temperatura leva como consequência a diminuição da pressão e faz com que a coluna se desloque. A partir desse experimento, um aluno pode construir, por exemplo, um gráfico de pressão em função da temperatura. E ele vai perceber que ele vai ter alguns pontos no gráfico. Por exemplo, o ponto da água com gelo, que é 0 graus, o ponto do nitrogênio líquido, que é menos 196 graus. Ele pode pôr o ponto da água fervente, que aqui em São Carlos é em torno de 98 graus Celsius. Então, quando ele traçar o gráfico, ele vai perceber que esses pontos, se ligados, dão a entender que dá uma reta. E essa reta extrapolada indica que a menor temperatura para que a pressão zere seria menos 273 graus Celsius aproximadamente, tá? Então, é um experimento bem interessante. E aí dá para trabalhar o conceito do que é temperatura, o que é calor, o que é pressão, entre outros. Então, é um experimento muito interessante
E, matematicamente falando, são contas simples, que cabem perfeitamente no ensino médio, mas hoje nós utilizamos ele aqui nos cursos de graduação do IFSC. E para finalizar nesse laboratório, eu vou mostrar mais um experimento para vocês, que é utilizado aqui, usando tecnologia, junto com o experimento manipulativo. E finalizando depois com o experimento só virtual, tá? Então vamos ver esse que mistura o virtual com o manipulativo? Bom, esse experimento também tem conteúdos de ondas e é muito comum, né, conhecer ele como um experimento lúdico na TV, que é como nós podemos fazer para quebrar, por exemplo, uma taça de vidro ou de cristal. Todo elemento na natureza vibra. E todo elemento tem uma frequência natural de vibração. Então, o que eu vou fazer aqui é, primeiro, detectar qual é essa frequência natural de vibração dessa taça. Então, eu molhei o dedo para passar aqui na boca da taça. E aí nós vamos ouvir. E o melhor, agora eu consigo quantificar também. Então, existem alguns softwares que o professor pode baixar, que são gratuitos. Um dos locais que ele pode encontrar é o Banco Internacional de Objetos Educacionais. Ele também tem referências no portal do professor do MEC. E um dos softwares que eu trouxe hoje aqui é o Scope, que é basicamente um osciloscópio. Um osciloscópio é um equipamento caro, mas que você tendo um computador com um microfone, seja um notebook com microfone embutido ou um microfone externo, como eu trouxe aqui, você vai conseguir captar o áudio. E ele vai me dar o quê? A frequência desse som. Então eu vou fazer o som aqui nesse microfone e nós vamos olhar na tela qual é a frequência. Vamos lá? E se eu fizer aqui com a minha boca, e aí eu consigo o quê? Tentar casar essas frequências. Qual é o som que a taça faz? Qual é o som que a minha boca faz? Até que elas sejam o mesmo som, né? Com a mesma frequência. Tendo a mesma frequência, aí eu seria sim capaz de, por exemplo, quebrar a taça, né? Então, esse seria o meu som, que está identificado lá com os valores. E esse aqui, o da taça. Certo? Então, esse é um experimento que é interessante, fácil, barato também e pode até virar uma brincadeira. E eu vou finalizar agora com um experimento completamente virtual para ilustrar que é possível fazer experimentos também virtualmente de qualquer lugar. Vamos lá? Muito bem, então, como eu disse, existe a possibilidade de fazer experimentos manipulativos ou demonstrativos reais, misturar o real com o virtual, né, usando softwares, e aqui eu vou mostrar para vocês um software que é até bem conhecido, que foi desenvolvido pela Universidade do Colorado, que são os objetos virtuais de aprendizagem da PHET. Isso é bem interessante para quem estiver assistindo, os próprios alunos, os pais, podem entrar, né, no site PHET, tem a versão totalmente em português, e aí ele vem aqui e escolhe o experimento que ele quer fazer. Por exemplo, hoje eu vou fazer um experimento aqui de física para vocês. Poderia ser o de atritar balão, né, a bexiga no cabelo, que é exatamente o que eu mostrei para vocês, ou outro qualquer. Vamos mostrar um outro aqui para vocês. Tem de cargas elétricas, circuitos elétricos, e eu vou mostrar esse de circuitos elétricos, que ele é bem completo. Por quê? Vejam. Ele funciona online e offline, isso é bom para o aluno, para o professor. Eu posso montar o circuito aqui completo, sem ter um equipamento, uma protoboard, uma pilha. Então eu escolho os elementos que eu quero. Então, por exemplo, fios, multímetros, tá? Vamos mostrar aqui. Um resistor,
uma lâmpada, que também é um resistor, né? Uma lâmpada incandescente, uma pilha, fios. Então eu posso conectar, por exemplo, os fios na lâmpada. E acender a lâmpada, né? E aí o aluno vê qual é o processo de funcionamento, o que é um circuito elétrico e assim por diante. Então esse é um exemplo só, tá? Existem vários outros. O aluno consegue perceber, por exemplo, os elétrons se movendo, né? A velocidade, que é bem devagar. Os elétrons não se perdem na lâmpada, eles transferem sua energia, né? Mas não se perdem. Então tem vários conceitos e uma riqueza também para aprender e para ensinar. Então basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Eu convido a todos para acessarem os nossos sites, nossas redes sociais. Nós temos o site do Instituto de Física de São Carlos, é www.ifsc.usp.br. Lá tem um ícone chamado Divulgação Científica. Temos também o Facebook do laboratório, onde nós estávamos, que é a Sala do Conhecimento. Então é facebook.com/Sala do Conhecimento. E do programa Vem Pra USP, onde nós temos a competição USP de Conhecimentos, que é aquela prova voltada aos alunos de ensino médio da rede pública. O site é vemprausp.org.br e o Facebook da competição USP de Conhecimentos, facebook.com/Cuco, competição USP de Conhecimentos, USP, tudo junto, Cuco USP. Eu agradeço, tá? E foi um prazer, estou à disposição para próximas. Chegamos ao final de mais um programa Nossos Pesquisadores. Ficamos por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.